Qualquer pessoa que deseja resultado na vida, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que desaparecer por um tempo. E eu tô te falando isso porque eu já descobri que se você sumir por um determinado tempo, quando você volta com a sua mente renovada. Então nesse vídeo eu quero te mostrar passo a passo algumas coisas que fizeram muita diferença na minha vida. Depois que eu comecei a fazer uma transformação, tomar melhores decisões, quero te mostrar que pequenos detalhes, pequenas decisões que você toma pode transformar da água para o vinho todos os seus resultados. É por isso que quando você desaparece durante um determinado tempo e volta, você se transforma numa pessoa irreconhecível. As pessoas que te conheciam lá atrás não te conhecem mais, você não se conhece mais porque você tem outras ideias, outros pensamentos, com uma mente renovada. Isso se você seguir alguns passos, se você conseguir entender como de verdade a sua mente funciona para produzir um resultado diferente. Porque literalmente o que você faz hoje, você já está fazendo há muito tempo, você já está acostumado com isso. Então se eu fosse você, não interessa o resultado que você está. Se você está recém começando a empreender, se você é um assalariado, se você está querendo novos resultados na sua vida, se eu fosse você hoje, você botaria a bunda na cadeira e anotaria o que eu tenho para te passar. Anotaria de verdade. Cada informação desse vídeo foi a transformação da minha vida inteira. De tudo que aconteceu na minha vida, eu vou te passar para você agora, nesse exato momento, em 4 etapas que eu quero que você anote. Mas antes de eu te contar como isso realmente acontece e como funciona, eu quero que você me conheça um pouco. Eu sou o Josiel, há 14 anos eu trabalho no ramo da alimentação, sou empresário no ramo da alimentação, sou palestrante, mentor empresarial, consultor e formado em PNL. Por isso que eu estou aqui falando para você sobre mentalidade, para que você possa desenvolver a sua mentalidade, despertar o seu verdadeiro potencial máximo, porque no final das contas, você só vai atingir os seus objetivos, as coisas que você quer mudar de vida, quando você entender como isso aqui dentro funciona. A sua mente que determina os seus resultados. Ponto final. Então é por isso que eu estou falando com você hoje sobre mentalidade. Tudo que eu conheço, tudo que eu sei, eu vou te entregar nesse vídeo agora, nesses 4 passos. Aos 17 anos de idade, lá atrás, o meu pai, meu maravilhoso pai, acreditou que a solução da minha vida seria eu entrar numa metalúrgica, num curso técnico para ingressar numa metalúrgica. E foi isso que ele fez. Eu estava lá na minha adolescência, jogava basquete, gostava muito do esporte, acreditava até que um dia eu podia fazer parte do esporte profissional, e o meu pai me deu a maravilhosa ideia de me colocar num curso técnico chamado mecatrônica aqui na minha cidade, não sei se na sua cidade é assim também. Então, elétrica, eletrônica e mecânica, tudo num único curso, apostando que aquilo lá ia ser o novo mercado na época. E tá, vamos lá, ele não estava errado, existia um mercado para a mecatrônica naquela época. Eu comecei a trabalhar. Depois que eu comecei a estudar, eu ingressei numa metalúrgica. Aí as coisas começaram a acontecer. Eu descobri que a metalúrgica era a coisa que eu mais odiava no mundo. Eu odiava a metalúrgica, eu odiava estar lá dentro. Eu odiava aquele trabalho. Mas tudo bem, é só para contextualizar para você entender. Eu só estava numa metalúrgica porque o meu pai me colocou lá com uma ideia central. Essa era a ideia central dele, era a crença que ele tinha sobre trabalho, sobre estabilidade, sobre estar preso em algum determinado trabalho. Afinal, era um policial civil, minha mãe professora de área pública, né, do Estado. No final das contas, tinha um casal de meus pais, né, que eram extremamente seguros. Eles queriam segurança, eles queriam estar com uma garantia de que as coisas estariam 100% certas. Eu dentro da metalúrgica eu odiava, mas mesmo assim fiz o segundo curso técnico, acreditando que alguma coisa poderia mudar. Só que o que estava mudando de verdade era aqui dentro, na minha mente. Um dia eu fui convidado por um amigo meu para ir para uma palestra de marketing multinível. E naquela época eu já estava com 19 anos de idade, odiando trabalhar na metalúrgica. Imagina só, na metalúrgica 55 graus de temperatura no tratamento térmico de metais, e eu estava lá dentro acreditando que aquilo ali seria até o fim do mundo para mim. Eu odiava estar lá. E quando meu amigo me convidou para ir numa palestra de marketing multinível, eu aceitei. Como não, né? A promessa foi, se a gente for lá, a gente tem a capacidade de ficar rico. A gente pode ficar rico. E eu, então tá, né? Vamos embora. Chegamos na palestra do marketing multinível. Imagina só, pensa. Um garoto, né? 19 anos de idade, entrando num auditório cheio de pessoas bem arrumadas, ternas. A galera toda estava num nível extremamente mais alto que o meu. Eu entrei, já recebi um impacto daquilo, eu não estava acostumado com aquele tipo de coisa. Afinal, eu vivia numa metalúrgica. Então, para mim, a roupa suja, cheia de graxa, de limalha de ferro, até minhas roupas de casa ficavam cheirando a ferro. Então, eu cheguei naquele espaço ali, aquele monte de gente, pessoas bem arrumadas, mulheres bem vestidas, os homens com terno, sapato, gravata. Tinha cheiro de perfume de rico, sabe? Daquelas pessoas, de empresários.
E aí eu sentei na primeira fileira com o meu amigo que tinha me convidado, né? Porque se você não conhece marketing multinível é um esquema de convidar pessoas para fazer parte desse negócio, para ir ver uma apresentação, uma palestra. Estava eu lá sentado na primeira cadeira, olhando para um palestrante que chegou. O cara entrou, ele estacionou o carro dele na rua, depois eu vi que era um carro de luxo, preto, coisa mais linda. Naquela época era um carro, eu vou me lembrar o nome, Chrysler, que era um carro, hoje é um carro antigo. Ele subiu no palco. Quando ele subiu no palco e veio para expor aquela promessa, as pessoas levantaram, aplaudiram e eu disse, cara, o que esse cara tem? Qual é a diferença desse cara para mim ou para os outros aqui? E aquele cara deu uma apresentação, fez uma palestra sobre a apresentação de uma proposta de negócio que poderia deixar as pessoas milionárias. Isso era marketing multinível na época. Mas eu quero só resumir para você que é o seguinte, aquele cara, ele não sabia que naquele momento ele estava mudando a minha vida, a forma que eu vi o mundo, as coisas. Ele simplesmente virou uma chave na minha mente quando ele disse o seguinte, você está focando nas coisas que não quer, em vez de focar nas coisas que quer. Você, no final das contas, está acostumado a olhar para os problemas, para as dificuldades, em vez de olhar para os desejos, para as vontades. E eu me peguei naquela fila olhando assim, realmente, eu sou assim, naquela fileira, eu sou assim. E aí, quando ele complementou, ele disse, você nunca será ninguém na vida enquanto você olhar para as coisas que você não quer. Porque você não consegue focar nos desejos, não consegue focar nos objetivos, não consegue entender de verdade como que a sua mente funciona para produzir resultado. A minha mente naquele exato momento abriu, explodiu e eu fui para casa com aquele negócio na cabeça. Depois disso, eu botei na minha mente que eu ia sair da metalúrgica, que eu não ia mais fazer parte daquela loucura que eu estava vivendo e realmente foi isso que aconteceu. Eu simplesmente fiz uma transformação de carreira, colocando na minha mente, estudando, focando em várias coisas diferentes, porque eu comecei a olhar para as coisas que eu queria. E automaticamente, alguns anos depois, eu abri minha primeira empresa que funciona até hoje. Inclusive é uma empresa de 14 anos de negócio, que fatura os seus 6 dígitos todos os meses. É uma empresa bem sucedida, graças a Deus funciona sem eu estar 100% junto. Então por que eu estou falando isso para você? Porque para mim sair da metalúrgica e abrir o meu primeiro negócio e começar a vencer na vida de uma forma diferente, que eu nunca pensava que eu ia conseguir, eu precisei passar por alguns conhecimentos. E os conhecimentos que eu tive, além lá do marketing multinível, que existia um treinamento forte em cima pro desenvolvimento pessoal, eu comecei a buscar conhecimento de mentalidade. Por que eu pensava do jeito que eu pensava? Porque se o cara falou que eu pensava, focava nas coisas que eu não queria, por que eu não focava nas coisas que eu queria? Eu comecei a buscar essa informação. E adivinha só, eu me deparei com muitos livros e conhecimentos fragmentados de um monte de ideias sobre mentalidade que eu não fazia ideia que existia. E eu trouxe para você aqui alguns dos livros que eu tive que passar na minha vida para poder as coisas acontecerem. Um dos primeiros, Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, O Monge e o Executivo, o que mais aqui? A Ciência de Ficar Rico, isso aqui é bom demais, todos são ótimos, né? Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill. Aqui, livro de cabeceira de cama, ó. Esse aqui foi um livro, esse livro aqui eu estudei por uns 3 anos direto, escrevendo, anotando, entendendo o que é isso aqui de verdade. O que mais? A magia da lei da atração. Tem uma lei da atração também que não está aqui, mas eu acho que está na minha prateleira. Vamos lá. O Poder do Subconsciente, livro bom para entender sobre mentalidade e subconsciente. O que mais? Segredos dos Milionários. E assim, né? O que eu tenho aqui, ó, 48 Leis do Poder. Aqui tem um Jurássico, ó, As Leis do Triunfo, Napoleon Hill. Por que eu estou te mostrando isso? Estou te mostrando isso porque... aí tem muitos outros que estão na minha prateleira, na minha biblioteca aqui, que eu não vou conseguir trazer para você. Por que eu estou te falando sobre esses livros agora? Porque todos esses livros que eu tive que estudar, parar, sentar e absorver e conhecer cada detalhe, eu descobri que a ciência e a física quântica já vem falando disso há muito tempo. Há muitos anos vem sendo comprovado cientificamente que a nossa mente nada mais é de que um gravador de voz, um gravador de vídeo, que fica tudo nas nossas memórias, reproduzindo isso durante a nossa vida inteira. A diferença é que a gente não sabe lidar com ela. Então, esses livros aqui têm conhecimentos práticos, verdadeiros, que vão te levar para um caminho. Só que está tudo fragmentado, tudo quebrado. Você pega no poder do subconsciente uma informação, você pega outra informação dentro do Pensa e Enriqueça.
O que acontece nesse meio do caminho? Você, quando começa a buscar conhecimento, você vai se deparar com muitas informações diferentes, mas do mesmo assunto. E isso vai te deixando um obeso mental, a sua cabeça vai ficando bagunçada, porque você quer mais conhecimento, mas aí você estuda mais conhecimento e aquele conhecimento não fica gravado. Aí você precisa de mais. E aí você começa a acreditar que tudo isso que você está consumindo é a solução para os seus problemas. Mas na verdade, você está só lá abrindo gavetas mentais, acumulando uma obesidade mental. Mas adivinha? A obesidade mental, excesso de conhecimento, bloqueia a atitude de fazer, de entrar em ação. Então, veja só, esses são os livros que transformaram, uma parte dos livros que transformaram a minha vida, e eu quero fazer um breve resumo para você, breve mesmo, sobre como esses livros podem ter uma influência positiva na sua vida, de verdade, daquilo que você precisa fazer de fato, na prática. Porque enquanto você não entrar como uma pessoa que bota em prática as coisas, você vai ficar sempre girando atrás do próprio rabo, buscando conhecimento, tentando achar uma outra solução mágica. Então, esse é os livros que eu quero te entregar hoje. Então, esse é o conhecimento que eu tive que absorver, fracionar, estudar e quebrar para que eu pudesse sair da metalúrgica, abrir minha primeira empresa, começar a faturar mais, porque como é que um metalúrgico de R$ 600 conseguiu abrir uma empresa que fatura 6 dígitos mês? Não é possível. Deve ter algo diferente. E sim, existe algo diferente. Existe uma linha, um fio de ouro que passa na mente de todos os empresários bem-sucedidos que você vai conhecer um dia. E é isso que eu quero te entregar nesses 4 passos, 4 etapas aqui agora. Primeiro passo, você precisa aprender a sair do automático, do modelo automático. Você está viciado em padrões de comportamento, a sua mente repete dia após dia a mesma coisa, te deixando insatisfeito, te colocando num mar profundo de insatisfação, e você acredita que aquilo ali é uma vida. Você acredita que a sua vida hoje é uma vida boa, confortável, que você está com os pés para cima, mas no final das contas, você não olha para as coisas que você quer. Você está olhando para uma vida medíocre, mediana. Então você tem que sair desse modelo automático, romper o padrão familiar, sair de perto dos seus amigos, de perto dos seus parentes, vá para uma outra cidade. Eu só aprendi isso saindo da minha cidade. Quando você sai do seu ambiente familiar, a sua mente explode com novas ideias, com novas experiências. Então você precisa aprender a sair do automático. Sair do automático é entender mais profundamente sobre mentalidade, sobre como o teu corpo, teu cérebro está viciado em padrões de comportamento tradicionais. Segunda etapa, você tem que aprender a construir objetivos de uma forma verdadeira. Porque, na verdade, hoje, você deixou de sonhar, você esqueceu daquilo que você vivia lá atrás, que você pensava lá atrás que gostaria de ter quando você era criança, e hoje você deixa a sua condição de hoje, aquilo que você está vivendo, determinar os seus sonhos e desejos e vontades. Você não sonha mais, você não cria mais objetivos, você não coloca nada no papel e não entende por que as coisas não acontecem. Porque você não sabe criar objetivos. E quando você deseja, quando você sonha em fazer algo, você já está sonhando lá na frente. É como se eu quisesse uma Ferrari, eu vou focar só nela e vou esquecer que eu preciso ter o primeiro carro, que de repente é um HB20, um Celtinha. Você entende? Nem tem mais Celta, já passou já. Você vê como eu sou antigo nesse jogo. Então, veja só, você está focando muito alto sem entender que tem que dar o primeiro passo, você não sabe fracionar isso. Isso é construção de objetivos. E o terceiro passo é você entender sobre inteligência emocional. Porque o que você vem repetindo hoje, o seu padrão, aquilo que você faz, as coisas que você repete, as coisas que acontecem no seu dia não é por acaso. Não existe o acaso, você simplesmente está rodando um padrão familiar. A sua mente e tem crenças, tem traumas, histórias gravadas lá dentro que você hoje repete como padrão, como um perfil de comportamento. Aquela pessoa que é igual ao pai, aquele médico que se formou e formou um filho, e no final das contas os dois são praticamente iguais, você percebe isso no dia a dia, só que você não percebe que você também é assim. Então isso é inteligência emocional, lidar com as suas emoções, controlar os seus pensamentos, para que você possa tomar decisões verdadeiras, decisões que são realmente suas. Porque no final das contas, você está rodando um padrão automático. Você só quer morar no bairro que você mora porque os seus pais moram perto. Você só quer ser médico porque o seu pai era médico. Você só é um advogado porque o seu pai era um advogado. Então você entende? É a mesma coisa que o meu pai lá atrás, que me colocou numa metalúrgica acreditando que aquilo era verdade. Eu não tinha capacidade de decidir e aquele programa ficou gravado na minha mente como uma verdade. E é isso aí. Então esse foi o terceiro passo. O quarto passo é você transformar a sua autoimagem.
Aquilo que você é hoje é o reflexo do automático, dos sonhos que você teve, do momento de inteligência emocional que você vem passando, ou que você passou, ou seus traumas e crenças, e hoje você é o que é. E você acredita que está tudo certo. Só que se você está olhando para um mundo de resultados novos, diferentes, que você acha que um dia você vai conquistar, você só vai conseguir, escuta, você só vai conseguir esse resultado se você se transformar numa outra pessoa, numa nova versão, mudando os seus padrões mentais. Então, se você só vai conseguir isso no dia que você transformar sua autoimagem, a forma que você se vê, e isso acontece a partir do momento que você junta, une esses 3 pilares iniciais, sair do automático, criar objetivos, inteligência emocional, e aí você constrói sua nova autoimagem que dá conta de conquistar aquilo que você quer. Mas no final das contas, tudo isso que eu estou falando para você é um resumo breve do que os livros me ensinaram. De como a mente funciona, como o subconsciente funciona, como eu crio as coisas na minha realidade, porque a sua realidade é moldável, você pode moldar e criar o que você quer. E no final das contas, você está aí rodando, porque mesmo que eu diga para você fazer o que tem que ser feito, você não faz por um único motivo. A sua mente ainda não está preparada para executar. Por isso que dentro dessas 3 etapas, dessas 4 etapas, existem ferramentas para você ir lá e executar as ferramentas. Ferramentas que vão te dar um norte, que vão fazer com que você faça o que precisa ser feito. Porque a sua mente não opera de uma forma independente. O seu corpo e mente andam junto. Os seus objetivos, se não forem claros e verdadeiros, você não consegue alcançar. Então isso precisa estar específico e claro dentro de ferramentas para você executar. Uma das ferramentas que eu criei, que eu acho que é uma das mais válidas de todas, se chama a ferramenta Método ROR, que você pega as habilidades que você tem, define objetivos e entende como criar resultado. Isso é uma ferramenta, porque você não está acostumado a definir exatamente as coisas como deve ser. Você precisa aprender como deve ser. E depois vem uma outra ferramenta chamada COI, que é criação, organização e execução, que é você entender o que precisa ser feito, mapear e executar, senão não funciona. E veja só, essas são as ferramentas que eu usei para sair da uma metalúrgica e chegar até hoje aqui. E hoje eu já sou um empresário que roda muitos programas, muitos projetos, e esses projetos, inclusive, são projetos que já estão rodando tanto no digital quanto no mundo físico. Então veja só, tudo que você colocar na sua mente como uma verdade vai acontecer. O problema é que você vem escutando, pegando informações desses coaches, palestrantes que estão te entregando informações fatiadas, porque eles pegam esses livros aqui e fatiam. Um cara vai lá, vai te entregar um assunto desse aqui, aí você vai assistir uma palestra e vai achar interessante. Outro, você vai pegar um assunto desse aqui, você vai ver a palestra e vai achar interessante. Mas nenhum deles vão te dar um resultado verdadeiro, porque eles estão querendo te vender em etapas, em partes. Então, para que você possa mudar sua mente, criar sua realidade, você tem que começar a entender sobre isso. E para fechar esse vídeo, para não ficar longo demais, se você quer transformar sua vida, você tem que desaparecer durante um ano e voltar como um monstro de resultado. Porque você vai aprender como a sua mente funciona, você vai botar no papel, vai sair do automático, vai criar objetivos verdadeiros que são claros, com a consciência correta, não com um monte de informações bagunçadas. Depois você vai estar mentalmente estruturado, mentalmente e emocionalmente estruturado para vencer as batalhas, queimar crenças, eliminar traumas, porque você vem fazendo exatamente o mesmo padrão familiar. E aí então você se torna, no 4º passo, a pessoa que dá conta de fazer o que precisa ser feito. Você entendeu? Eu espero que esse vídeo tenha sido para você uma transformação de mentalidade, que você possa abrir a sua mente e entender do que eu estou falando. Porque hoje, eu estou te falando isso porque eu já passei por isso. E, inclusive, hoje eu sou um treinador de desenvolvimento humano, PNL e mentalidade, te ensinando a fazer isso da forma prática e certa. É por isso que eu estou aqui, com o meu tempo em cima disso, que isso aqui é o meu propósito de vida. Inclusive, se você gostou desse vídeo, deixa embaixo aqui nos comentários alguma dúvida que eu vou te responder, ou algum insight que você teve, vai ser um prazer te responder. E se você quer descobrir mais sobre a mentalidade, quer ter um acompanhamento de como fazer de verdade, criação de objetivos, sair do automático, lidar com a sua mentalidade do jeito certo, lidar com as suas emoções, eu deixei aqui abaixo desse vídeo, na bio desse vídeo, o link da minha comunidade que se chama O Novo Mental, que é onde eu ensino as pessoas a realmente construir objetivos verdadeiros na sua vida.